mais de 18 mil reais. 50 mil reais em alguns meses. 32 mil reais, 223. Eu já faturei mais de 100 mil reais. Alguns minutinhos do seu ano para te mostrar algo que pode mudar a sua vida inteira. É só disso que eu preciso. Kaiser, e a relação com seus pais, como é que foi? Foi complexa. Como posso dizer, meus pais foram para os Estados Unidos como a maioria dos pais da galera da minha cidade. Eu até falei agora recente com o embaixador do Brasil e com o governo americano, que a nossa cidade é considerada meio que uma cidade de órfãos de pais vivos, né? Porque meus pais foram para os Estados Unidos, eu tinha 2 anos de idade. Assim que eles chegaram lá, eles se separaram. Eu fui conhecer eles, eu tinha 9 anos de idade. Então, eu não tinha nenhuma memória deles, dos dois. Então, eu fui conhecer eles de verdade com 9 anos de idade. E eu fui conhecer primeiro a minha mãe. E aí eu fui morar com a minha mãe e foi muito ruim, sabe? Tipo, morar com a minha mãe. Eu tinha um padrasto que batia na minha mãe, que espancava ela, espancava a gente. E aí, quando a minha mãe finalmente largou esse padrasto, que era um cara muito violento, foi até, tipo, eu chamei a polícia, ele ia matar minha mãe, se deixasse. E aí depois ela arrumou um outro padrasto que, tipo, não era violento, mas que fazia coisas piores ainda, que, tipo, que eu conto no livro, que eu conto no negócio, eu vou falar e depois, se vocês quiserem, vocês tiram aqui. Que, tipo assim, o cara, eu ficava, transava com a minha mãe na minha frente, aí saíam, deixava passando filme pornô em casa, então era bem pesado os tempos que eu morei com a minha mãe. Aí foi uns 2 anos e pouco, aí eu pedi pra morar com meu pai, só que eu não falei com meu pai o porquê, meu pai só foi entender o porquê quando ele leu o meu livro. Quando ele viu meu testemunho, na verdade, na igreja. Aí, eu nunca tinha falado pra ele que era por isso, entendeu? Porque eu via minha mãe tendo relação sexual e etc. E aí, depois, fui morar com meu pai, mano, a minha madrasta era o capeta em pessoa. Nossa, cara. Quantos anos, Kaiser? Eu tinha 11, 12 anos, mais ou menos. E aí, conclusão, né? A sua vida abalou totalmente, né? De um lado abalou aqui, do outro aqui, né? E daí do lado do meu pai era pior, assim, no sentido assim, a minha madrasta me odiava, e ela sempre me odiou. E ela... O que eu fazia? Eu ia pra escola às 7 horas da manhã, 2 horas da tarde, acaba a aula. Aí eu pegava e ficava na rua até da hora de meu pai chegar em casa. Isso que era nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Tá. Aí eu ficava na rua, tipo, na biblioteca, eu ficava indo... Tinha loja de instrumentos na época, chamava Mars, eu ia na loja de instrumentos, ficava brincando com os instrumentos lá. Depois eu pedia dinheiro na rua para poder comer. Eu falava que era pro ônibus, mas era para comer. Eu ia lá, pedia o dollar menu no McDonald's e comia. E foi um tempo, assim, que eu morei ali. E depois disso eles vieram para o Brasil. Eu vim pro Brasil primeiro, e depois meu pai veio pro Brasil. E eles foram morar, eles tinham uma mansão, assim, nos padrões da época, mansão. E meu pai tinha uma padaria, tipo, e eu morava na garagem da padaria, porque eu não podia morar na mansão com meu pai, com a minha madrasta e com meu irmão, não. Então, tipo, era bem rejeição de todos os lados, sabe? Tipo, o diabo trabalhou muito bem a rejeição na minha vida, porque se ele trabalha isso na sua vida, dificulta a sua relação com Deus, né? Imagina pra uma menina, por exemplo, que tem um pai que abusou sexualmente dela. Você fala que Deus é pai. A relação que ela imagina é, tipo, Deus é abusador. Então, pra mim também, a relação, quando fala assim, Deus é pai, isso dificultava bastante a relação de paternidade com Deus também. Então, foi bem conturbada. Tanto com relação com o pai, passado. Tanto com o pai, quanto com a mãe. Foi bem conturbado, mas depois eu perdoei eles e vi que eu não sou juiz de ninguém e que nós somos todos vítimas de outras vítimas, né? Que eu aprendi até com o Paulo Vieira, que você estava com ele agora. Tipo, nós somos todos vítimas de outras vítimas. Eles deram o melhor que eles podiam dar, né? Eu creio nisso, né?